Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Codecast. Aqui você encontra a visão estratégica para vencer no ringue do digital, feito para donos de negócios locais que querem enfrentar desafios maiores. Estamos também no Instagram, @codirectbr. E aí, preparado para encarar essa luta? Se você conhece algum empreendedor, empresário que reclama que o comércio está fraco, que os clientes não valorizam aquilo que ele faz, que a concorrência é desleal, que está no momento de crise, de pandemia, está muito difícil, que isso está impedindo que ele tenha mais resultados, hoje, nesse episódio, a gente vai trazer uma fórmula, uma técnica para você lidar com esses desafios que acontecem. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. A regra dos 3 terços ela é tão importante, mas tão importante que ela faz parte do código de cultura da nossa empresa. E se você conhece alguém que fala ou já pensou essas frases, compartilhe esse episódio com ele agorinha mesmo. Aproveita esse momento inicial para poder compartilhar e também acompanhar a gente lá no Instagram. O que é a famosa, a bendita, a calorosa regra dos 3 terços? Eu tô falando isso só um parênteses, porque a gente gravou o episódio do Food Porn. Um pouquinho antes eu falei de colocar adjetivos. É verdade, calorosa. 3 adjetivos pelo menos, né? Mas, cara, a regra dos 3 terços ela é válida para todo resultado que você quer conquistar na sua vida. Saiba que todo resultado conquistado, seja ele positivo ou não positivo, tem 3 terços de responsabilidade. Tudo que acontece no seu mundo, na sua vida como empreendedor, vão ter 3 responsáveis. Se você teve um aumento de vendas, vai ter 3 responsáveis. Se teve um decréscimo nas vendas, tem 3 responsáveis. Se alguém roubou, vai ter 3 responsáveis. Tudo existe os 3 responsáveis. Isso. Um deles é o ambiente, um que terço é o ambiente? do ambiente, ou seja, tudo aquilo que está em volta, né? Pode ser o tempo, pode ser o governo, pode ser os impostos, pode ser, no nosso caso, que é muito relevante, o Instagram, o Facebook, ou seja, o ambiente que você está inserido. Esse é um responsável. Esse é um responsável, né? Por exemplo, pode ser a rua que você tá inserido, às vezes, sei lá, teve uma rua que ela mudou a direção, antes ela subia, agora ela desce. Então, isso faz parte do ambiente, ou seja, tem um terço que é responsabilidade do ambiente. Segundo terço, os outros. Pode ser seus clientes, seus funcionários, seus concorrentes, seus parceiros, seus fornecedores, seus parentes, seu sócio, os aplicativos, todos os outros, né? As startups que surgem e esmagam negócios da noite para o dia, isso são os outros. Beleza. E tem um terceiro terço, que é você. Vocêzinho que está nos ouvindo. Você, dono da empresa, dono de um negócio local. E a coisa mais incrível da regra dos 3 terços é que você não tem controle do ambiente, você não tem controle dos outros. O único terço que você tem 100% de controle é o seu. Ah, Gustavo, mas eu não consigo controlar os outros. Mas você pode influenciar os outros a partir do seu terço. Você vai fazer 100% do seu terço e a partir do 100% do seu terço, você pode influenciar os outros. A questão é, se você direcionar toda a sua energia para o terço dos outros ou do ambiente, você vai ficar sem energia para fazer a sua parte bem feita. Exatamente. Então, a grande magia, a grande sacada da regra dos 3 terços é o controle. Então, se você pegar, imagina uma pizza que aí tá dividido em 3, assim, igual o símbolo da paz. Um lado tem o ambiente, o outro lado tem os outros e um outro lado tem você. O único dos 3 que você tem controle sobre as ações é você. Você não tem controle se o prefeito vai mudar a rua de lugar, você não tem controle se o Instagram vai mudar uma regra, você não tem controle se alguém da sua equipe acordou atrasado, se o seu cliente desistiu de trabalhar com você ou parou de aparecer na sua loja, você não tem controle sobre nada disso.
E cada vez que você pensa sobre essas coisas, que essas coisas poderiam ser diferentes, que eles poderiam fazer diferente, isso te produz uma ansiedade muito grande, produz raiva, te deixa transtornado, depressivo e você não consegue solucionar o problema. Então, a única fatia que você tem controle é a sua fatia de 1/3. A sua fatia do terço. Então, o grande segredo exige os responsáveis, e é verdade, tá? Não é tudo culpa sua. Parte da culpa é dos outros, parte da culpa é do ambiente, mas você só vai ter controle sobre o seu terço. Então, o Tavo até disse, o grande segredo é você colocar 100% da energia onde você tem controle no seu terço. Diria até mais do que 100%. Porque você vai ver que tudo aquilo que você coloca foco se expande. Olha, então, nossa frase de efeito, né? Não fui eu que criei essa frase, eu li muito sobre isso, tem um livro chamado Foco, do Daniel Goleman. E aí, então assim, quando você coloca foco, por exemplo, no seu terço, e pensa, cara, a minha responsabilidade, você começa a se tornar mais criativo dentro das coisas que você tem controle. Então, se você bota a parte do foco, não, beleza, eu poderia ter feito diferente, mas fulano também, mas o prefeito também tá de sacanagem, né? Então, assim, você está dispersando seu foco, sua energia em coisa que você não vai controlar, que você não vai mexer. Vou dar um exemplo clássico, assim, quando o Instagram muda. O Instagram muda o tempo inteiro. Quando a gente montou a empresa aqui, nem Stories não existia. Aí as pessoas ficam discutindo. Poxa, mas eu gostava mais quando o layout do Instagram era assim. Agora mudou. Cara, quando me perguntam o que tu achou do layout novo do Instagram, eu não gasto um segundo do meu tempo pensando se eu gostei ou se eu não gostei do layout. Por quê? Porque o Instagram tá pouco se deixando para minha opinião. O que importa é o que eu vou fazer a partir de agora com o que o Instagram mudou. É o que está no meu controle, entendeu? Não, é aquele lance. Vamos criar a hashtag odiamos o novo layout para que chegue no Instagram e ele mude isso e vamos divulgar isso o máximo possível. Gente do céu, pelo amor de Deus. Você tem uma empresa, tem mais o que fazer. Então vai melhorar seu produto, vai fazer seu marketing, vai melhorar seu atendimento, vai criar processos, mas não gasta energia com os outros, não gasta energia com o ambiente. Né? Você não controla se vai chover. Gente, você não controla se vai chover, você controla qual que é a sua reação a partir do que acontece. Sim. É só isso que você tem controle. Você pode ficar puto dos cornos que choveu, ou você pode ter uma outra reação. Tipo, o nosso mês foi ruim porque choveu o mês todo. Aí, assim, não dá, né? Assim, sinto muito, mas assim, então... não tá sob o seu controle. Pô, então, mas o que eu faço? O que tá choveu o mês todo? Sei lá, você tem uma sorveteria. Choveu o mês todo, choveu, a gente está gravando isso aqui em fim de fevereiro de 2021. Em janeiro aqui em Florianópolis foi acho que um dos meses que mais choveu na vida. Choveu o mês inteiro. Sim, beleza, choveu, foi ruim, quem é responsável, beleza. O ambiente. Mas o que você faz? Senta e chora e fica reclamando? Agora, a pergunta é, aconteceu o que aconteceu. O que eu vou, dentro do seu 1/3, o que você pode fazer diante do cenário que está se apresentando para que você possa ter um resultado melhor? Cria uma nova moda. Agora é moda tomar sorvete na chuva. Pronto. Não, mas brincadeiras à parte, eu quero entender a responsabilização deles sobre o que acontece. E assim, tem um lance bem importante, né, que tem naquele livro do Martin Seligman, se eu não me engano, que ele fala sobre isso. Que ele fala assim, eles até fizeram um estudo que era mais comum as mulheres acharem que quando acontece algo de bom é culpa dos outros e quando acontece algo de ruim é culpa dela. E o homem é o contrário. Quando acontece tudo de errado é culpa dos outros e quando acontece algo de bom eu sou o cara. Então assim, tem até um estudo lá e tinha um motivo fisiológico para que isso acontece. Né? Mas só você, o importante é você entender que nem é 100% os outros e nem é 100% você, mas você entender que fazer o seu, né, que o Evandro fala a frase de efeito, né, quando você coloca o foco se expande, cara, foca, porque nesse processo a gente
existem coisas que a gente sabe, coisas que a gente sabe que não sabe e coisas que a gente não sabe que não sabe, que é um universo muito maior, e a gente expande as coisas que a gente não sabe que não sabe a partir do momento que a gente mergulha, que a gente se aprofunda, que a gente se empodera do processo. É porque eu peguei esse mesmo caso da sorveteria no mês de chuva. É porque no primeiro momento o que você vai pensar? Cara, não tem como, me ferrei. Assim me ferrei. Não tem como, porque parte da sua energia vai estar com a cabeça pensando: que merda, por que aconteceu isso? Eles são aquilo outro, mas também tem o outro fulano ali, tipo, vamos pegar um outro exemplo só para também surgir uma sorveteria bem na frente e que é melhor e mais barato. Tá trazendo um negócio muito mais barato, concorrência desleal, ele não paga imposto. Então, parte da sua energia está lá e parte está em pensar em algo diferente. Enquanto sua energia está dividida, você não consegue resolver. Eu falei, pô, sorveteria na chuva. Você pensa, cara, não tem nem o que fazer, vai inventar uma moda, mas experimenta assumir que vai ser assim. Você pegar uma folha em branco, você vai começar a listar. Se fosse possível, pegar ideias absurdas do que você poderia fazer. Se força a fazer uma lista de 30 coisas que você poderia fazer de diferente num cenário você tendo uma sorveteria e que passou um mês chovendo. Assim, das coisas mais absurdas, inventar uma moda, vou fazer um sorvete quente, sei lá, vai listando todos os absurdos que você está pensando de como você poderia ter uma solução para aquilo. Isso vai treinando a sua mente a olhar para a solução e a ficar sempre mergulhado no seu 1/3. Perfeito, perfeito. Então, a gente fala muito da terceirização da responsabilidade, que a pessoa quer responsabilizar, e a gente é quase que treinado para responsabilizar os outros pelo nosso insucesso ou pelo nosso fracasso e etc. Então, é muito louco assim, porque eu sempre tive dificuldade de emagrecer a minha vida inteira, sempre fui gordinho, e eu lembro que na adolescência eu falava para minha mãe: mãe, eu sou gordo porque a culpa é tua, tu fica comprando essas comidas gostosas. Ela falava: meu filho, não sou eu que como essa porcaria, deixa eu comprar minhas bolachas, minhas porcarias. E daí, tipo, era muito louco, eu brigava isso com ela, e a partir do momento que eu entendi que, cara, hoje a responsabilidade é só minha de conduzir esse processo, muda tudo. Isso muda em todas as áreas da vida, não é só na alimentação, na saúde, etc., mas em tudo. Tipo, sei lá, a pessoa tem um problema no relacionamento. Cara, o que você pode fazer para o relacionamento melhorar? Né? Eu falei esses dias com uma mulher que faz terapia de casal, ela falou assim: é muito louco. Chega o casal, assim, eu gosto de conversar com o homem e com a mulher antes da primeira consulta em casal, porque é muito louco. Chega lá, um fala que a culpa é do outro, o outro fala que a culpa é do outro, então vira um papo de louco. Assim, o que eu faço a individual antes, para que eles entendam que eles precisam conduzir a parte deles do processo, eles precisam se responsabilizar pela parte deles em como vai mudar esse cenário a partir de agora. E assim, é genial. É assim que funciona. Então, por exemplo, aí a gente ouve: o comércio está fraco. Uhum. Cara, assim, o comércio está muito fraco, o governo tem que fazer alguma coisa, porque senão assim não vai dar. Assim, cara, beleza, existe o governo, sei lá como é que você lida com a política, tô falando aqui no ambiente de negócios. Assim, você esperar que o governo mude. Eita, voou a caneta aqui para quem tá no áudio. Você esperar que o governo mude para que o seu negócio tenha sucesso, vai catar coquinho, né? Então, não é o comércio que tá fraco, não existe o comércio que tá fraco. Você tá fraco. Isso. Então, assim, na sua estratégia, na sua maneira de trabalhar, na sua maneira de captar o cliente, na passividade de esperar que o cliente entre, ao invés de fazer coisas para que o cliente vá até o seu estabelecimento. Sim. Então, todas essas frases, por exemplo, os clientes não me valorizam. Se eles soubessem o trabalho que dá, eles não iam ficar pechinchando o preço desse jeito. Perfeito. Aí eu pergunto: qual que é o seu 1/3 que você poderia fazer para que o cliente tivesse uma percepção de valor maior? Perfeito. Porque lembra, você não tem controle sobre os outros, você não tem controle sobre
o que o cliente vai pensar, mas o que eu posso fazer para melhorar essa percepção de valor dele. No meu mercado é comum os clientes não valorizarem o nosso trabalho. No meu mercado tá todo mundo reclamando que o comércio está fraco. Na minha cidade isso aí não funciona. Qual que é o seu terço de controle em cima de tudo isso que acontece? Você mudar o contexto. Por isso que na nosso programa de mentoria a gente fala da comunidade, do poder de você estar no contexto certo, no ambiente, né? No ambiente certo, junto com outros empresários de alta performance que não estão reclamando do comércio, que não estão reclamando da falta de valorização, que não estão reclamando da concorrência, eles estão lá fazendo o que tem que ser feito para ter resultado. Sem mimimi, fazendo. Mas isso é garantia de resultado? Não, não é garantia de resultado, mas isso aumenta as possibilidades porque onde você coloca o seu foco se expande. Não fui eu que inventei, mas ela é real, né? Então a mesma coisa acontece assim, eu vejo, a maioria dos nossos clientes já contratou algum fornecedor de marketing, seja um freelancer, seja uma outra agência que vai prestar um serviço, entre aspas, para que ele tenha resultado. E aí para mim, assim, não tem nenhum problema fazer isso, é tudo certo. Agora, para mim, eu vejo a chance do empresário ter resultado pela postura de como ele fala desse fornecedor. No sentido de, eu contratei para que ele me dê resultado. Assim, gente, assim... So sorry. Não existe o outro te dar resultado. O outro bater as suas metas. Existe você liderar esse processo para que as coisas aconteçam. Então, não existe, beleza, eu tenho dinheiro, eu pago, e aí eu paguei, alguém tem que dar resultado para mim. Não é assim que funciona, vamos trabalhar juntos, a responsabilidade é minha, qual que é o meu 1/3 para fazer isso dar certo, isso fazer acontecer. Então, tudo que você terceiriza a responsabilidade, que você acha que os outros que vão ter que resolver para você, geralmente dá problema. Com equipe, mas fulano também, que é os outros, né? Sim. O fulano também, quem foi que contratou o fulano? Sim. Quem foi que treinou o fulano? Então, onde que você poderia ter feito diferente dentro do seu 1/3? Perfeito. O Marcelo Germano, ele fala muito, né, que você está trazendo pessoas do mercado, a sua responsabilidade de treinar essa pessoa, né, que assim, é quase que unânime empresário reclamar de funcionário. Ele fala, é sua responsabilidade trazer essa pessoa para o mundo real, porque a família geralmente falha em treinar a pessoa para o mercado de trabalho. O colégio geralmente falha ao treinar a pessoa para o ambiente de trabalho. A igreja geralmente falha ao treinar a pessoa para o ambiente de trabalho. Para quem que sobrou? Para você, empresário, você tem que explicar para a pessoa, mas é um absurdo, as pessoas chegam aqui, elas têm que entender que isso é um ambiente de trabalho. Elas deveriam já saber. Elas deveriam, não sei o que, parará. Cara, ela tem um contexto diferente do seu, valores diferentes do seu, e você precisa trazer ela para a realidade do seu negócio, e daí você dá feedback, etc, etc. Se der certo, beleza. Se não der certo, beleza. Mas entenda que essa é uma responsabilidade sua como empresário. Tudo é a regra dos 3/3. Você vai ver que pensar na regra dos 3/3 muda a sua visão de mundo. Visão de mundo. Seu negócio está com inadimplência. Quem que é o responsável? O cliente que não pagou. Se isso é o outro, você tem controle sobre o outro? Não tem. O que você precisa mudar na sua maneira de trabalhar para que gere menos inadimplência? Sim. Então você vai olhar sempre para dentro o que você pode fazer diferente. E de novo, aquilo que o Tavo falou ali, tem coisas que você nem sabe que não sabe. Mas quando você para de olhar para fora e olha só para o seu 1/3, a criatividade começa a brotar, assim, começa a brotar da terra. Ela aparece à medida que você cria o contexto e o ambiente para que ela floresça. Senão, você fica cego, tampado. E como o Otávio disse, é muito comum isso, assim, a gente foi acostumado a reclamar do governo, a reclamar de tudo, se não chora não mama, e que se não for assim a gente não conquista as coisas. E se vocês pararem para pensar, a gente cresceu reclamando. Como é que eu tenho uma filha de 3 anos, como é que ela consegue as coisas? Reclamando.
Ah, papai, eu quero não sei o quê. Ah, papai, eu quero... Ah, mamãe, eu quero mamar. Ah, papai, eu quero dormir. Ah, eu quero tomar banho. Ah, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. A reclamação faz parte do processo de desenvolvimento. Só que para uma criança de 3 anos reclamar é normal. Para um adulto de 20, 30, 40 é um absurdo. E a gente está com a mesma postura de uma criança diante dos problemas. Diante dos problemas, não adianta, não vai resolver. Terceirização de responsabilidade é, de longe, um dos maiores autossabotadores que você vai ter enquanto empresário, se você quiser fazer com que a sua empresa se desenvolva. A gente falou do marketing, a mesma coisa acontece. Bom, o Instagram derrubou o meu alcance. Ó, o Instagram tá acontecendo, mas assim, isso é diário, acontece com a gente. Receber direct dizendo, aconteceu alguma coisa que o Instagram tá bloqueando meus posts, ou o Instagram tá limitando meus stories. E assim, se eu for explicar tecnicamente o que está acontecendo, uma hora a gente faz um episódio só sobre o algoritmo do Instagram. Mas se eu explicar tecnicamente o que está acontecendo surgiram outras coisas mais interessantes para os seus seguidores que não estão mais querendo te ver. Então, não é culpa do Instagram. E também, mas o Instagram quis me ferrar, esse cara, na boa, ele tá nem aí pra você. Então, o quê? É ridículo a pessoa falar isso. Se o Instagram me bloqueou, por que o Instagram te prejudicaria? Não, eu estudei sobre Shadowban. Shadowban é... Pelo amor de Deus. Estar numa lista negra do Instagram. Então, assim... olhar pro conteúdo de merda dele, aquela panfletagem digital do cacete, desculpa os palavrões, mas não olha. Acha que o problema é o Shadowban, o Instagram. Aí eu abro o Instagram da empresa dele, se eu pergunto para ele, teve o Marcos da Oral Sim, que teve uma mentoria com a gente, e aí ele disse, cara, um dia eu me dei conta dessa regra dos 3/3, ele disse, eu olhei o Instagram da minha clínica e disse, cara, é muito chato. Eu não seguiria esse Instagram aqui, de jeito nenhum. Não tá interessante. Eu tô só falando dos procedimentos que nós temos, dos implantes, etc. Não é interessante. É por isso que as pessoas não estão interagindo aqui. Claro. Então, e se eu olhar para o seu 1/3? É muito mais fácil você culpar o Instagram do que são os outros, do que você olhar para qual que é o seu 1/3, olhar ali para os seus posts e ver, cara, tá horrível. É a pura panfletagem, eu só falo de mim. Assim, não tem... perfil vagalume tem 1000 problemas que você poderia resolver antes de achar que o problema está sendo o algoritmo do Instagram que quer te prejudicar. E é isso, e é uma análise, por exemplo, das suas postagens, é diária. Você olha a sua postagem, vê o retorno que a sua audiência teve e você vai aprendendo sobre o seu público. Regra dos 3/3, o que eu precisaria comunicar de maneira diferente, e isso você só vai descobrir a hora que o post estiver no ar. Não existe bola de cristal, não, esse post vai bombar. Claro, por experiência, etc., a gente consegue direcionar os esforços, mas a grande verdade é que, cara, bota no ar e analisa o que está ali. E isso você tem condições de fazer diariamente, né? Tem o senso crítico e faz o seu 1/3 para mudar essa realidade das suas postagens. E isso faz toda a diferença. A postagem, a comunicação, o seu marketing como um todo, né? Eu escuto cada absurdo que vocês não têm ideia. É disso, é dizer que eu comecei a anunciar, eu impulsionei uns posts, eu acho que aí o Instagram percebeu que eu tenho dinheiro, e aí, por causa disso, agora meu engajamento orgânico, sem pagar, caiu um monte. Assim, gente, pelo amor de Deus, para de criar esse não existe absolutamente, assim, eu vejo, será? Você pode estar pensando do outro lado. Não existe isso. Então, assim, sai dessa e sempre olha, cara, o que eu poderia ter feito diferente, o que eu poderia ter feito melhor aqui. E de fato tem coisas que o ambiente acontece que te prejudica. Assim, e beleza, aconteceu, vai fazer o quê? Assume que isso... Assim. Por exemplo, a pandemia, ela virou uma boa desculpa para as empresas deixarem de fazer a parte delas. Eu não estou levando em consideração o aspecto de saúde, etc., que a gente tem que respeitar, a gente tem que estar dentro dos protocolos, a gente tem que estar dentro das regras da própria cidade.
Mas quando eu digo que parece uma boa desculpa, que as pessoas começam a utilizar isso para sabotar aquilo que elas poderiam estar fazendo para movimentar o negócio delas. Então tem nada mas é imoral, imagina, eu falo eu sou, sei lá, dentista e eu falo de ter sorrisos e as pessoas estão aí morrendo, etc. Cara, ainda assim, no cenário de pandemia, tem pessoas que precisam arrumar os dentes, tem pessoas que querem deixar o sorriso mais bonito, etc. A questão é, o que você tem controle? Na sua abordagem. Aquilo que você vai utilizar. Mas eu não vou ficar vendendo. Não, a questão não é a venda. Né? As pessoas demonizam o processo de venda. A questão é qual que é o contexto que eu vou utilizar para encantar as pessoas, mesmo em momento de pandemia. Isso está 100% dentro do seu controle. Não é você empurrar a pessoa a comprar. É você criar um marketing humano, que respeita, que gera valor, que transforma as pessoas e que gera desejo às pessoas que tiverem interesse e vontade de fazer. Simples assim. Então, você pode ver que um monte de empresas que já tinham um caminhão de problemas, falta de profissionalização, não tinham controle sobre o seu marketing, ou seja, mudou o cenário, mudou o jogo, assim, aí foi um golpe de misericórdia. Então, em muitos casos, em alguns setores, realmente, de fato, isso aconteceu. Mas, assim, em vários outros casos, poderia ter feito um monte de coisa diferente e não tinham feito nem antes e nem depois. Então, a gente estava falando, desde quando a gente começou aqui a empresa, a gente ouve cenários de crise. Assim, se você tem negócio há 10 anos, meu primeiro negócio foi em 2008, nunca eu ouvi que esse ano é um ano que a economia está bombando. Sempre tem alguma coisa, algum cenário, alguma coisa acontecendo que teoricamente prejudica. Claro. Quando a gente montou, em 2015, era uma crise, um monte de agência quebrando, o pessoal dizendo que a gente era louco, e a gente crescendo. Então, assim, tudo como você enxerga. Eu lembro uma vez do livro Catador de Sonhos, do Geraldo Rufino, que ele fala, Geraldo, recomendo demais, que ele falando também, assim, ele é muito mais velho que eu, ele ouviu crises a vida inteira, ele disse que para mim sempre existiu crise, e a analogia que ele fez eu levo para mim, que imagina ter um tabuleiro de xadrez, e vocês estão jogando, você e o adversário, algumas peças caíram, o jogo avançou, de repente teve alguma tremida na mesa que as peças caíram, se movimentaram. Vocês vão pegar as peças e colocar, ninguém vai lembrar mais como as peças estavam posicionadas. Vocês vão ter que botar as peças em cima do tabuleiro de maneira diferente. Nunca mais vai voltar como era antes. Assim são os cenários de crise. Sempre quando tem alguma crise, houve uma mudança no tabuleiro. Imagina alguém chacoalhou o tabuleiro. As peças vão subir, mas agora é outro jogo. Então é isso que eu vejo que é importante você tomar consciência, entender. O Instagram mudou? As ferramentas mudaram? O que mudou nas minhas peças de xadrez? Se caiu, botou de novo, agora eu preciso ler rápido e agir rápido. Perfeito. Então é isso. Isso é olhar para o seu 1/3 bem feito, assim, o que eu posso fazer diante desse cenário. Perfeito. Para finalizar, você precisa estar no contexto certo, no ambiente certo, ter a mente olhando para o lugar certo, ter a visão estratégica para ler o mercado rápido e poder direcionar e, claro, você aplicar o método correto para que você consiga crescer mesmo em cenários de crise, mesmo com uma mudança de comportamento dos clientes, mesmo com a concorrência desleal. É só você olhar quantos cases surgiram bem no olho da pandemia. Tem um monte lá no site nosso. Imagina o case de odontologia, que é vários, lojas, profissional mais... um dos que foi mais afetado, né? Mais afetados. Mas é isso, espero ter entendido bem a regra dos 3/3, leva isso para a vida, compartilha esse episódio com outros empresários, para que eles também possam vivenciar isso. Acompanhe-nos lá no Instagram diariamente e nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.